Vamos explicar essa situação aí do Fernando Seabra? O Fernando Seabra tinha buscado informação sobre o Vasco, procurou entender como é que era o clube hoje, diante de todas essas notícias aí que a gente acabou de dar, recebeu um ótimo feedback, bom feedback. A proposta que foi apresentada para ele pelo Admar Lopes foi muito animadora, garantias, certeza de um futuro melhor. Ele sabe do Vasco, ele foi buscar aí informações com profissionais que passaram, que trabalharam no clube, e muitos elogiaram realmente o processo da gestão ideal e que está sendo, para muitos desses que passaram para o Seabra, o momento do Vasco. O futebol do Vasco pode não estar dando resultados tão bons em campo, mas há 6 meses atrás, por exemplo, disputou uma final de Copa do Brasil. Isso não foi em vão. Então, muita gente passou esse diagnóstico para ele. E um deles é um dos profissionais que o Fernando Seabra queria trazer para o Vasco, que é o Fábio Eiras, que é um preparador físico que já esteve em 2 momentos distintos do Vasco. Em 2022, na segunda divisão, com o Zé Ricardo. E em 2023, no primeiro ano da SAF. O Fábio está em Lima, onde ele trabalhou com o Paulo Autuori no Sporting Cristal e depois com o Zé Ricardo, e aceitou o projeto. Eu falei hoje com ele, porque sabia que a evolução do Vasco seria grande. Iria acontecer uma evolução depois do que ele viu a partir de 2023. Esse é o Fábio Eiras, que seria o preparador físico do clube. Ele está em Lima ainda, esperando a passagem ou então um contato. Teria um voo hoje de madrugada de Lima para o Rio de Janeiro para ele poder se apresentar e já começar a trabalhar. O Seabra, diferente do Franklin Carvalho, que lembrou, quando estava em negociação com o Admar Lopes, o Álvaro Pacheco, português como ele, em 2024, que estava ali no meio da transição 777 com o Pedrinho, e preferiu não seguir com a negociação, mas o Fernando Seabra aceitou, ficou muito entusiasmado com o que considerou a chance de sua breve carreira, porque ele tem apenas 3 anos como técnico profissional. E ele, nesse meio do caminho, teve uma notícia minimamente decepcionante, porque ele tinha acertado absolutamente tudo, mas no final, assim, no iniciozinho ali, no meio da noite, a gente publicou no X, houve um problema de grana, porque com ele estava tudo acertado, a comissão técnica toda valendo R$1.300.000, inclusive o Fernando Seabra, que seria o técnico, ainda pode ser, o Fábio Eiras como preparador físico. A gente vai botar aí as artes do Vinícius Rovares, que é auxiliar, que vem para ser auxiliar, um profissional que já rodou em vários clubes, estava com ele no Curitiba. O Álvaro Martins, que também vem como auxiliar dele. E o analista de desempenho, a priori, seria Henrique Américo, que está no Cruzeiro, não teria ainda aceitado totalmente, exatamente por conta dessa dúvida enorme. O Vasco, através do Admar Lopes, passou o dia todo de ontem e hoje em Curitiba para o acerto com o profissional e depois com o Curitiba. Só que o Curitiba, no início, até estava flexível a facilitar o pagamento da multa. Mas, diante de todas essas confusões, diante de todas essas notícias brabas, o Curitiba botou o pé firme e só vai liberar o profissional se o Vasco pagar os R$4 milhões em multa. R$4 milhões em multa. E isso o Vasco hoje não disponibiliza. O Vasco tem forma de pagar parcelado. O Curitiba não quer. E aí, o Fernando Seabra, que chegaria às 11 da noite, 22h55 no Rio, o Sérgio Quinde estaria lá, a gente já estaria com o Sérgio Quinde do aeroporto agora. O Fernando Seabra, ele foi pedido que ele se segurasse para que nessa sexta-feira a situação pudesse ser resolvida. E é uma coisa que
minimamente engraçada, porque mais cedo o empresário do Fernando Seabra postou uma foto na sua rede social, o Hugo Magalhães, com quem tentei contato também, já marcando o Vasco, já marcando a empresa dele, a HM Coach, e o próprio Fernando Seabra, treinador, numa foto dos dois felizes, e os dois viriam para o Rio de Janeiro. Só que nesse meio do caminho, a coisa foi emperrada. E ele, Hugo Magalhães, está intermediando esse acerto com o Curitiba e até chegou, eu recebi essa informação, a disponibilizar pagar a multa. Pagar a multa. Poder dar a multa e o Vasco acerta com ele depois, porque o Fernando Seabra, inclusive, não tem nem mais clima para ficar no Curitiba. Não tem nem mais clima. Então é uma situação que vai ser, sim, resolvida amanhã. O Vasco vai ter que dar o jeito. Agora, o Vasco está nessa situação braba, complicada, de não ter 4 milhões para dar à vista agora. Tem, de uma forma parcelada, e isso estava devidamente ajustado como uma verba para a contratação do treinador, mas o Curitiba, vendo todo esse movimento, e talvez até para justificar a sua torcida que não gostou da saída do Fernando Seabra, está botando o pau na mesa aí e está fazendo com que a situação seja complicada, a situação seja devidamente apertada. Vamos ver, só que adiou. O treino de amanhã seria com o Fernando Seabra, já não vai ser. O treino de amanhã continuará sendo do comando do Bruno Lazzaroni. Aliás, o Fernando Seabra, se chegar ao Vasco, vai receber um grupo que tem trabalhado bastante, focado, em forma. O Bruno tem feito um bom trabalho de conscientização do grupo, tem muita expectativa de uma melhoria ainda de trabalho, mas, segundo informações, foram 2 semanas aí que deu para se aproveitar e fazendo uma mescla das coisas boas, tanto do Renato como do Fernando Diniz, tanto um meio tempo aí, uma meia situação entre parte ofensiva e parte defensiva, aproveitando valências positivas dos dois treinadores. Então, ficou aí uma boa impressão. Tem 2 semanas ainda para o jogo, né? E isso urge, precisa resolver isso o quanto antes. Então é uma situação que emperra um pouco mais o tempo. Chegou a se falar com o Fernando Seabra hoje, tanto o Felipe Loureiro como o Admar Lopes, que o Vasco vai no mercado, tem contratações aí engatilhadas, mas diante de tudo isso, cara, como fica difícil você negociar com qualquer clube. Situação do atacante colombiano Carlos Andrés Gomes vem gerando muita confusão interna no Vasco, né? O jogador tirou as imagens com a camisa do Vasco lá do seu Instagram, das suas redes sociais. Depois, ontem, surgiram burburinhos que o Vasco teria recebido uma proposta multimilionária do Borussia Dortmund, lá da Alemanha, só que até agora não havia assinatura de contrato. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: o Carlos Andrés Gomes, ele está muito bem avaliado, é um jogador que está em alta no mercado europeu, é um jogador que tem um valor de mercado hoje muito interessante. O Vasco pagou 4 milhões de euros e agora ele está avaliado em 12 milhões de euros. Ele triplicou o seu valor de mercado. Então, tem a vontade do jogador também, né? Porque se receber uma proposta dessa, o atleta, querendo ou não, ele fica com uma parte da transferência, muda a vida do atleta para sempre, né? O PEC, por exemplo, vai ganhar uma bolada agora. O Carlos Andrés Gomes, se for vendido, também ganha. Então tem toda essa questão, mas até agora não houve a confirmação que o Vasco efetuou a venda de Carlos Andrés Gomes. Eu torço para que não. Estava bem, um jogador importante, voltando ao Vasco aí nesse meio de ano, com certeza seria muito útil aí para o restante da temporada. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função hypar aí, clique nesse botão pra dar uma moral pra gente, que assim nosso vídeo é recomendado para mais pessoas. E não esquece também de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!
Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah, galera, se aparecer a função de hypar, clique por favor para recomendar o nosso vídeo, nos dá uma moral, beleza? E não esquece também de ativar o sininho de notificação. Forte abraço, galera. Fui!